mês de julho. Eu sou a Bianca, eu sou nutricionista clínica aqui do Hospital 9 de Julho. E hoje nosso grupo aqui é com o tema do uso da BIVA, né, e do ângulo de face na avaliação da composição corporal e o seu potencial no uso na pediatria. A nossa palestrante hoje é a Tamires Barros. Ela é nutricionista, formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 2013. Ela é mestre e doutora pelo Programa de Saúde da Criança e do Adolescente, também pela USP. Ela atua na oncohematopediatria desde 2014 e atualmente é nutricionista clínica no Centro Infantil Boldrini, em Campinas. Além disso, ela foi minha colega, né, de faculdade, né, Tamires? Então, é um prazer te ter aqui hoje, estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E fique à vontade para começar, tá bom? Aí, no final da apresentação, a gente abre para perguntas. Perfeito, maravilha. Bom, boa tarde, pessoal. Né, como a Bianca já me apresentou, eu sou a Tamires. Hoje eu trabalho aqui no Centro Infantil Boldrini, em Campinas. Vou falar um pouquinho sobre a BIVA, né, que é uma análise um pouco diferente da bioimpedância convencional que a gente está acostumado. E queria dizer que atualmente, aqui no hospital que eu trabalho, a gente não tem um aparelho de bioimpedância, então eu não tenho trabalhado com isso atualmente. Mas eu já tenho uma experiência de outro hospital que eu trabalhei por 3 anos e lá a gente usava muito, né? Era até nos pacientes nefro, era bem interessante, assim, bem bacana. Então, consegui aprender bastante sobre essa ferramenta, tá? Espero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês e qualquer dúvida a gente conversa no final, tá? Eu vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu estou um pouquinho rouca, eu estou um pouquinho gripadinha, às vezes eu posso dar uma tossida assim durante a apresentação, tá? Já peço um pouco de desculpas antes. Então vamos lá, né? Vou abordar aqui uma introduçãozinha, os princípios da bioimpedância, como que ela funciona, as diferentes análises disponíveis, o uso da BIVA na avaliação nutricional. Vou trazer alguns estudos aqui mais atuais, sobre esse uso e os nossos próximos desafios e perspectivas aí com essa ferramenta, tá? Então, vamos lá, né? Todos nós, né, nutricionistas sabemos, né, equipe de saúde, que o estado nutricional pode impactar nos pacientes, né? Não só os pacientes que estão em terapia antineoplásica, mas como qualquer tipo de tratamento em saúde que ele possa estar recebendo, né? Então, o estado nutricional ele tem um importante impacto para a saúde, para a manutenção da saúde dos nossos pacientes, né? E por isso que uma avaliação nutricional assertiva é de grande importância para a gente conseguir monitorar alterações do estado nutricional e agir o quanto antes. A antropometria, ela pode ter algumas limitações dependendo do público que a gente estiver atendendo. Então, por exemplo, o meu público, são pacientes com oncológicos, né, com doenças malignas, então a gente tem pacientes com edema, o próprio tumor sólido também é uma questão que pode alterar, né, o peso, o uso de próteses, endopróteses, né? Então, tudo isso pode alterar, tá? Outros casos também, fora, né, dos pacientes oncológicos, então, pacientes nefropatas, né, que tem algum outro tipo de doença que também, né, tem a edema, então, às vezes, paciente que está com uso de corticoide, né, numa doença reumatológica, então, diversos grupos de pacientes a gente pode estar utilizando essa ferramenta, né? É, e é, a gente, então, devido a isso, essas limitações que, às vezes, dependendo do nosso público, a antropometria traz, então, a gente pode lançar mão de ferramentas adicionais, né, complementares, para avaliar a composição corporal, tá? E uma delas é a bioimpedância, tá bom? Então, como que ela funciona? O indivíduo, né, quando a gente faz a bioimpedância, ele vai ser submetido à passagem de uma corrente elétrica de baixa amplitude, que ela vai passar ali por meio de eletrodos
que o paciente vai estar em contato, tá? Então, como a gente pode ver nesse desenho aqui, né? Que tem os eletrodos, né? Que a gente coloca, no caso de algumas bioimpedâncias, né? Que tem o eletrodo, assim, parecido com aquele do ecocardiograma, né? A gente coloca na mão e nos pés, e aí ela vai passar ali pelo meio ali do corpo do paciente, né? Atravessando os tecidos, atravessando os órgãos desse paciente, tá? E aí, como que ela vai fazer a inferência, né? Ela vai inferir, os dados da composição corporal. Através da resistência, né? Da oposição que os tecidos do corpo, oferece à corrente, né? Então, dependendo, cada tipo de tecido, então, o tecido muscular, a gordura corporal, os ossos, né? Sangue, cada um deles tem diferentes, tipos de resistência, né? Então, alguns causam mais oposição a essa corrente, é mais difícil para a corrente passar, e outros menos, dependendo do teor de água que tem nesses tecidos, tá? Então, essa oposição a gente chama de impedância, e ela tem dois vetores, que é a resistência e a reactância, tá? A resistência, ela é a oposição, né? Então, como eu disse, que um condutor, no caso, o tecido do indivíduo que está sendo avaliado, oferece ao fluxo dessa corrente, tá? Então, como que essa corrente é transmitida? Né, nos sistemas biológicos, no corpo humano, né, no organismo, por meio de íons presentes nos fluidos corporais. Então, por isso que quanto mais água tem o tecido, mais fácil essa corrente vai passar. Quanto menos água, mais difícil. Então, aqui no caso das gorduras, dos ossos, eles têm menos água, né? Então, eles são tecidos com menor teor de água e por isso tem um baixo conteúdo iônico e uma baixa condutividade da corrente. Então, eles geram uma alta resistência, né? A resistência aumenta quanto mais gordura, né, o paciente tem. E no caso da massa muscular, ela já é mais rica em água e eletrólitos, então ela tem maior condutividade, vai oferecer menor resistência a essa corrente da bioimpedância. Aqui o desenho, né, mostrando como que a corrente vai passar. E a reactância, né? A gente chama ou reactância ou capacitância, é a mesma coisa, tá? Então, ela definida pela propriedade de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático, tá? Então, essa é a definição da reactância. Mas o que que significa isso, né? Coloquei essa imagem aqui para fazer uma brincadeirinha, porque, assim, são termos um pouquinho, né, difícil da gente entender, né? Mas vamos lá. Então, a capacitância, a reactância, é como se fosse a resistência, só que a nível celular, tá? Então, ela vai ser ali no nível da célula, tá? Então, como que a gente traduz essa definição? Então, o capacitor, né, ele é formado por dois ou mais condutores que são separados por um material isolante ou não condutivo, capaz de armazenar energia elétrica, tá? Nesse caso aqui, é a membrana celular. Então, vamos imaginar que isso aqui é a membrana de uma célula, esse desenho, né? Aqui de um lado a gente tem o citoplasma, que é o interior da célula, que é líquido, né? Fluido, tem íons, então ele tem alta condutividade. E aqui, fora da célula, a gente tem o fluido extracelular, que também tem alta condutividade. A membrana, por sua vez, ela é uma membrana fosfolipídica, né? Então, ela é formada por gordura, por lipídios e proteínas. Então, ela tem baixa condutividade, por isso, ela é considerada um capacitor. Então, a corrente, ela vai passar aqui do fluido extracelular para o citoplasma, mas ela vai encontrar essa resistência da corrente, da membrana, né? Que é onde fica aqui armazenada essa energia elétrica por um tempinho, tá? E isso que é denominado a reactância, tá bom? Então, é a resistência que a membrana celular oferece, né, à passagem da corrente, tá? Então, né, aqui como eu falei, só
reforçando, né, as membranas, elas podem armazenar essa energia ali da corrente por um pequeno período de tempo, atrasando a corrente, tá? Esse atraso no fluxo da corrente elétrica é a capacitância, tá? E vai gerar uma queda na tensão da corrente, ou uma mudança de fase. E esse valorzinho é definido pelo ângulo de fase, tá bom? Então, a gente consegue calcular o ângulo de fase com base nos valores de reactância e resistência, tá? Hoje, a gente tem muitos estudos usando, né, o valor do ângulo de fase como preditor para diversas coisas, às vezes não só a composição corporal, né? Está muito associado à sarcopenia. Quanto menor o ângulo de fase, mais sarcopenia. E também até mesmo preditor de prognóstico, assim, né? Se o paciente está evoluindo bem ou mal, né? Principalmente paciente em cuidado intensivo. Ah, então, esse valorzinho do ângulo de fase tem sido bastante explorado na prática clínica também, tá bom? Então, aqui, né? O ângulo de fase, ele está associado com a qualidade da célula, o tamanho e a integridade da membrana dessa célula, tá? Então, quanto menor o ângulo de fase, menos íntegra essa célula vai estar. Então, quer dizer, está tendo morte celular, tá? No indivíduo que é saudável, né, o ângulo de fase pode variar ali entre 4 e 10 graus, tá? Geralmente é 5, 6, 7, né? Varia. Então, os valores menores de ângulo de fase representam baixa reactância e alta resistência e podem ser associados à morte celular ou alteração na permeabilidade da membrana, né? Que quer dizer que essa membrana ela não está íntegra. E essas variações podem indicar, como eu falei, né, alterações na composição corporal ou na função da membrana celular, e isso a gente consegue explorar, né, levar para o estado de saúde do paciente, tá? Quando tem essas alterações. E como eu disse, né, ele tem sido explorado muito como uma medida de gravidade da doença, como indicador de saúde em geral, né? Principalmente pacientes críticos, assim, tem sido bastante usado. Aqui, os aparelhos, né, de bioimpedância, a gente tem diversos tipos, tá? Então, eles vão ser classificados pelo tipo de frequência, né, se é única ou se é multifrequencial, e a região do corpo ao que o exame está sendo submetido, tá? Então, se ele é total, no corpo inteiro, regional ou segmentar, quando a gente quer pegar, por exemplo, só no braço, no membro do paciente, é possível também para a gente inferir a composição corporal daquele segmento que a gente quer avaliar, tá? Então, a corrente de 50 kHz, ela vai atravessar parcialmente a membrana celular para medir a resistência e a reactância, tá? Os aparelhos que têm uma frequência mais alta, os multifrequenciais, eles podem penetrar mais na célula, tá? Então, eles são mais precisos, porque eles passam ali pelo meio da célula, e então eles conseguem penetrar melhor e ser mais preciso nesse valorzinho aí de reactância, principalmente, tá bom? Então, multifrequenciais para esse fim da BIVA pode ser mais interessante, tá? Aqui, só falando, né, que pode ser total, né, regional ou segmentar a região do corpo que está sendo avaliada pela bioimpedância, tá bom? Então, através disso, né, desses valores que a bioimpedância traz para nós, a gente pode fazer análise da composição corporal por diferentes técnicas, tá? Então, uma delas é a análise quantitativa, que é que a gente está mais habituada, que é a análise da composição corporal, então, porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra, né? E ela, como que a bioimpedância dá esse valor para a gente? Por meio de equações preditivas. Então, é uma medida indireta, tá? Da composição corporal. Então, ela vai pegar os valorzinhos lá de reactância, de resistência, valor de fase, e vai trazer para nós uma estimativa, né, por meio de cálculos definidos para cada população, para a faixa etária,
com esses dados de porcentagem, né? De massa magra, massa gorda, água corporal total, tá? É uma inferência, né? E já a análise vetorial e do ângulo de fase, ela é um pouco, ela já não é tão indireta, né? A gente consegue avaliar, porque a gente vai pegar os dados crus ali, da resistência e reactância, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, só revisando aqui, né? Como a gente já entendeu, as propriedades elétricas dos tecidos corporais, elas vão variar dependendo do grau de hidratação do paciente, né? Então, o método clássico de avaliação pela BIA, que obtém, né? A gente obtém a porcentagem de massa muscular e de gordura, vai sofrer interferência do estado de hidratação do indivíduo. É por isso que ela não funciona muito bem em indivíduos que estão edemaciados, que tem algum distúrbio ali nessa questão da hidratação. E o uso fica um pouquinho limitado, porque a gente tem muitos pacientes, né, hospitalizados que têm essas condições, tá? Então, a BIVA seria uma ferramenta que vai proporcionar uma avaliação diferente para a gente, né? Mesmo nesses pacientes, que até é muito interessante fazer a BIVA em pacientes que estão com edema e tal, que a gente consegue enxergar isso no resultado do exame. Então, eu trouxe aqui esse artigo, né, de 2015, que fala, que fez uma revisão das equações de BIA, né, para crianças, e avaliou a qualidade dos estudos. Então, o que que ele encontrou, né, o que que ele traz para a gente de conclusão? É que existem muitas equações e não tem muito consenso sobre qual equação usar, tá? A gente tem aparelho de bioimpedância que ele já vem com a equação dentro. E aí, no manual, você consegue ver qual a equação que ele está usando, tal, se você quer utilizar ela, ou se você quer fazer uma através dos dados, né? E aí o que ele traz também é que essas equações elas podem estar subestimando, superestimando, mas são úteis, né, para avaliar o estado nutricional e crescimento dos pacientes, tá? E eu acho que uma coisa que é bem importante frisar é que é muito interessante a gente acompanhar também, fazer uma avaliação seriada do paciente, sempre estar acompanhando ele com ele mesmo e, de preferência, sempre realizar o exame da bioimpedância nas mesmas condições, né? Então, a gente vai ter menor interferência devido à equação, entendeu? Então, se a gente sempre usar a mesma equação, o paciente, né? Fazer essa análise seriada, comparar ele com ele mesmo em diversos momentos, a gente consegue fazer uma avaliação mais fiel. Então, aqui, quando que surgiu, né, essa análise vetorial da bioimpedância? Que é a BIVA, a gente chama de BIVA, né? Então, foi um pesquisador italiano chamado Piccoli, em 1994, que criou, né, uma equação, né, um programinha no Excel, que depois eu vou mostrar para vocês, que faz essa análise da BIVA, tá bom? Então, quando a gente faz essa análise, a gente obtém esse gráfico, tá? Eu queria saber, não sei se dá para eu ver, se alguém já viu esse gráfico alguma vez, em estudos ou, né, na prática também. Algum de vocês já viu, já teve dificuldade para interpretar ou não? Queria saber só, se puder levantar a mãozinha assim para eu saber quem já teve contato com essa figurinha aí, com esse desenho. Se eu consigo ver aqui. Oi, Tamires. Aqui no chat, a Mayara trouxe que a nossa bioimpedância, né, a gente tem a informação, mas a gente tem dificuldade também para interpretar. Certo. Tamires, é a Rose. Eu já vi quando eu estava num grupo de pesquisa de transplante e a Sabrina Fernandes é uma nutri que publica muito, ela é pós-doc e ela usa Biva, já teve algumas dissertações de mestrado, mas ainda ele é pouco usado. Eu cheguei a fazer essa pergunta para o pessoal da Ottoboni ali que vende, né, da Embody, eles Uhum. falaram que é incipiente ainda. Então, acho que é um caminho ainda para se descobrir, para ver o quanto impacta em desfecho, né? É o que me pareceu falando com essas pessoas. Mas pode ser um potencial, sim, de Bacana. análise.
Isso, maravilha. Muito bom. Então, aqui, ó, esse gráfico, né, ele é gerado por meio desse programinha, né, do Piccoli. E aí, como que a gente interpreta, né? Então, ele vai trazer uma bolinha aqui, que é onde o paciente está. Ele vai plotar os dados do paciente no gráfico. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe, o paciente está aqui, ó. Então, aqui do lado direito, né, a gente tem a referência que ele traz, né, no estudo dele. Então, aqui mais para cima, né, quanto mais para cima está o pontinho na elipse, né, nessas elipses que forma, quer dizer que tem menos fluidos, né, menos fluidos e pode indicar uma desidratação, tá? Já quando está mais para baixo aqui na elipse, que é o caso do nosso exemplo aqui, do lado esquerdo, então significa mais fluido, né? Então é o contrário, para cima é menos fluido, para baixo é mais fluido, e pode significar que o paciente está com uma retenção hídrica, com edema. Aí aqui na lateral, né, na horizontal. Então, mais aqui para o lado direito significa menos tecidos. Então, pode significar que o paciente está mais emagrecido, com um grau de desnutrição. E do outro lado, mais tecido, né? Então, paciente que tem uma reserva maior, tá bom? Então, é assim que a gente interpreta. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que o paciente está provavelmente com algum edema, apresentando uma retenção hídrica, tá bom? Porque ele está mais para baixo, né? Mas não está tanto aqui para... Está mais para a direita, mas não muito, né? Então, aqui eu trouxe alguns estudos que mostram um pouquinho, né, o uso dessas ferramentas, tá? Então, esse estudo aqui é de 2013, ó. Então, foi um estudo com 77 pacientes de 13 a 20 anos, que foram submetidos ao transplante, de medula óssea halogênica. Então, ele usou o dado de ângulo de fase corrigido, né, usando referência, estudos, né, que ele pegou de referência para o sexo e a faixa de MC. E o resultado, né, o que ele encontrou? Os pacientes que desenvolveram a doença do enxerto contra-hospedeiro apresentaram um menor ângulo de fase 180 dias após o transplante, né, em comparação aos pacientes que não apresentaram DASH, tá? E que os pacientes que apresentaram o ângulo de fase abaixo do zero, né, do Z-score zero ali no desvio padrão, com base nas referências que eles usaram, apresentaram um risco maior de mortalidade, né, um risco aumentado de mortalidade. Então, o que isso quer dizer, né? Como que a gente pode interpretar isso? Como eu disse, o ângulo de fase, ele está associado à integridade da membrana celular, né? No caso de uma doença do enxerto contra hospedeiro, essa integridade certamente está reduzida, né? Por conta ali das lesões que podem aparecer, né? É, tanto, né, no trato gastrointestinal quanto de pele. Então, é natural que esse ângulo de fase seja mais reduzido mesmo, né? Mas interessante o que ele encontrou, né? Que o ângulo de fase mais baixo, né? Abaixo ali da referência, está associado a maior mortalidade, né? Então, aqui a gente tem o gráfico, né, da sobrevida. Então, os pacientes com o ângulo de fase maior tiveram uma sobrevida maior também, tá? Esse outro estudo, de 2021, a- avaliou 350 crianças, né, de 6 meses a 14 anos de idade, com desnutrição aguda grave, né, em comparação com 120 controles, tá? Então, o grupo caso, né, as crianças com desnutrição apresentavam um menor ângulo de fase, e também menores valores de resistência, tá? E as crianças, geralmente, essas crianças que tinham menor valor de resistência estavam apresentando edema, né? Então, isso também dá para a gente entender, porque o edema significa mais fluido corporal, a corrente ela vai passar com maior facilidade, com menos resistência, né? Os tecidos vão oferecer menor resistência por conta do maior conteúdo de água,
Bom, então aqui a gente consegue ver, né, que as crianças saudáveis, elas tinham um ângulo de fase ali, numa média de 4, né, graus, enquanto as com desnutrição apresentavam um ângulo de fase médio ali de 2,5, tá? E aqui, no caso, da resistência, as crianças desnutridas, né, que apresentavam edema, tinham uma resistência menor do que aquelas que não apresentavam edema. E ele faz a análise da BIVA, tá? Então, ele traz esse gráfico aqui, que seriam os pontinhos plotados, né, na elipse. Então, o que a gente vê? Que o vermelhinho, que é esse triângulo vermelhinho, são as crianças que apresentam edema, né? Então, elas estão mais aqui embaixo, tá vendo? Então, a gente consegue ver, né? Fica mais aqui para baixo, demonstrando essa retenção hídrica, tá? As que não têm edema, elas ficam aqui mais para o meio, né? Mas são as crianças que estão com desnutrição também. Então, um pouquinho aqui mais para a direita. Enquanto as controles, que seria a referência, fica aqui no centro, tá bom? Então, a gente consegue ver bem essa diferença aqui, da localização dos pontinhos, né? Em comparação ao controle. Aqui, né, depois, peraí, deixa eu lembrar o que é isso. Exatamente. Isso, acho que depois do tratamento, né? Então, uma vez que essas crianças com desnutrição foram tratadas, começaram a fazer um acompanhamento, foi observada uma melhora aqui, né? Então, ela foi se aproximando aqui da elipse do centro, né? Dá para ver aqui, né? Que foi daqui para cá, tá vendo? E daqui para cá. Então, elas foram aproximando, tá? Tanto as crianças aqui com edema, né? Quanto as crianças desnutridas, mas sem edema. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais próximo aqui do centro, maior, né? Melhor o estado nutricional, tá? E quanto mais afastadinho, mais longe da referência. Então, dependendo para o lado que ele migra, né? O pontinho, a gente consegue avaliar se está demasiado ou não e quanto que está ali distante, né? Na questão dos menos tecidos. Tá joia? Aqui também a gente consegue ver a evolução, tá, dos pacientes com desnutrição, né? Então, o que a gente vê? Pegando aqui a resistência, né? Então, os pacientes que estavam com edema, eles tinham uma resistência menor e conforme eles foram sendo tratados, né, com o passar dos dias ali, a resistência foi aumentando porque esse edema foi reduzindo, tá? E no caso da reactância, a mesma coisa. Então, né, lembrando a membrana celular, estava menos íntegra, tinha uma menor reactância. Opa, aqui uma menor reactância, ela foi aumentando conforme esses pacientes foram sendo tratados, tá? E o ângulo de fase é a mesma coisa. Então, tanto, nos dois grupos aqui, tanto o grupo com edema quanto sem edema, esse ângulo de fase também deu uma subidinha ali, foi de 2 e pouquinho, 3 para 3 e pouco, 4. Esse é um outro estudo que eu trouxe, né, que foi realizado aqui, um estudo brasileiro. Se eu não me engano, acho que é do Itaci, não tenho certeza, mas é do Hospital de São Paulo, né? Foi realizado em UTI pediátrica com 247 crianças, de 2 meses a 18 anos, e a maioria delas apresentava sepsis, tá? Então, o que que eles encontraram, né? Que os indivíduos com ângulo de fase abaixo de 2,8, né? Igual ou menor que 2,8, tem 1,6, né? 64 vezes mais chances de permanecer por mais tempo na terapia intensiva, tá? Então, eles encontraram que o ângulo de fase, ele esteve relacionado ali a maior permanência, né? E também a mortalidade.
Então, aqui, para a gente fazer uma reflexão, né? Então, a bioimpedância é um aparelho que nem sempre ela vai estar acessível, né? Principalmente as bioimpedâncias que são multifrequenciais, pode não estar disponível em todos os serviços. Então, essa é uma limitação da aplicação dessa técnica, né? De avaliação. E essa padronização, a gente vê que não existe muito, né? Então, a gente fica muito dependente das equações que existem, né? E, como a Rose mesmo falou, né, trouxe que a gente ainda não tem muito esse uso da BIVA muito explorado, né? Então, acho que é algo que a gente consegue ainda aumentar, né? Explorar um pouquinho mais, trazer estudos, né? Para a gente ter uma maior segurança também no uso dessa ferramenta, acho que é de grande importância, né, em diferentes públicos, né, para saber como é que funciona o comportamento ali dessa análise, em diferentes tipos de patologia também, tá? E os estudos também, né, o que que eles trazem? As revisões trazem uma dificuldade devido à grande variedade dos aparelhos utilizados, né? Então, existem muitas diferenças ali nas correntes, né? Na amplitude dessa corrente, então isso acaba sendo um limitador também, para a gente ter mais referência, tá? Então aqui, só para vocês verem, esse estudo ele trouxe quantas bioimpedâncias diferentes ó, que foram utilizadas, né? Então, mais de 10, assim, né? Tipos de bioimpedância que foram utilizadas. Então, o que que a gente traz de conclusão, né, que eu trago hoje, né, que o uso do ângulo de fase, ele pode ser um bom marcador de desnutrição e um preditor também de piora clínica e mortalidade. E a BIVA, ela pode se tornar uma importante ferramenta para avaliação do estado nutricional, especialmente quando a antropometria estiver indisponível, ou alterada por algum fator, como o edema, por exemplo. Mas a gente ainda tem um campo aí bem grande para explorar, né? Então é isso, gente. É isso que eu tinha para trazer hoje. Eu deixo aqui meu e-mail. Eu trouxe, acho que dá tempo, né? São 2h40. Se a gente quiser fazer, eu posso mostrar para vocês como que a gente faz a plotagem no gráfico. Pode ser? Pode, também, a gente vai gostar de ver. Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. Então, esse aqui é o Excel, né? Que é do pesquisador que eu falei, o Piccoli, né? Que ele que elaborou essa ferramenta, tá? Eu vou fechar e abrir de novo, só para vocês verem um detalhezinho que é importante, tá? Opa. Então, a gente abre, né, o Excel, e ele... Peraí, deixa eu só ver que tá... Bom, vamos ver. Esse Excel, né, para funcionar, ele usa macro, né? Então, a macro é uma ferramenta do Excel que vai ajudar a gente a gerar o gráfico, tá? Deixa eu só ver se vai funcionar. Era para ter aparecido um aviso aqui do Excel e não apareceu, vamos ver. Não, acho que vai. Porque quando a gente abre, só para explicar para vocês, tá? Quando a gente abre o Excel, vem um avisinho assim, habilitar macros, né? Aí a gente clica em habilitar, tá bom? Porque se não clicar na hora que ele abre, aí a gente não consegue fazer, tá? Agora não apareceu, não sei por quê, mas toda vez que eu abro ele de novo, que eu fecho e abro novamente, aparece, né? Então, ele é assim. Aí, aqui a gente tem várias abas aqui embaixo. Então, a gente vem aqui na referência,
né? Reference populations, que a gente vai pegar a referência para o indivíduo que a gente está utilizando, tá? Então, eu bolei aqui, né, para a gente pegar como se fosse uma menina de 10 anos de idade. Então, aqui eu venho nessa linha, né, essa referência aqui, que é do sexo feminino, né, que é o F aqui de feminino, e 10 anos de idade. Eu vou copiar essa linha. E aí, eu venho aqui nessa página, nessa aba do Z-Score, e vou colar essa linha aqui embaixo, tá? Aí eu vou apagar o que está escrito aqui depois do último número, né? Então, tudo que está letra, né, eu vou apagar. Aqui no Group Code, eu vou colocar um 1. E aqui no Drawing Option, nessa coluna, eu vou colocar um também, tá? Essas aqui de cima são exemplos, então eu vou apagar. Eu só quero que apareça o pontinho do meu paciente, né? E aqui eu vou colocar um valorzinho de resistência e reactância, tá? Para colocar aqui, para a gente gerar o gráfico da BIVA, a gente precisa pelo menos saber a altura do paciente. Então, a gente não precisa saber o peso, né? Só a altura, tá? Opa, tem um negócio. Então, a gente vai colocar aqui, ó, igual. Aí, o valor de resistência, então, eu vou colocar um valor aqui que eu inventei, 720, dividido pela altura da pacientinha de 10 anos. Então, eu coloquei 1,37, tá? Como se ela medisse 1,37. E aí, vai dar esse valorzinho, né? Então, é basicamente dividir a resistência pela altura e colocar aqui, tá? E a mesma coisa com a reactância. Então, pensei numa reactância de 60, dividido pela altura também, tá? Por 1,37. Então, eu pego a reactância, divido pela altura, em metros, né? E vai dar um valorzinho. Aí, aqui é que eu vou gerar um macro para poder criar o gráfico. Então, a gente vem aqui em exibir, aqui em cima, macros, exibir macros, e ZGraph Point, que é o pontinho do gráfico, tá? Executar. E aí ela gera o pontinho ali, tá vendo? Então, o que a gente consegue avaliar aqui? Que a minha paciente está bem, né? Então, ela está bem próxima aqui do 100, está dentro das elipses, né? Não está afastada. Então, a gente consegue avaliar que está tudo bem com essa paciente, tá? Agora, vamos supor, se a gente tiver um valor menor de reactância, vamos pensar em 48, vamos ver o que acontece, né? Então, a gente vai lá de novo, exibir, macro. Aí, tá vendo? O pontinho andou um pouquinho mais para baixo. Então, né, se essa paciente tiver com um grau de desnutrição, um pouquinho demasiado, ela vai migrar, dependendo ali dos valores de resistência e reactância que vão ser modificados, tá bom? Então, qual que é a minha percepção, né, dessa ferramenta, nesse tempo que eu utilizei? Que ela é um aparelho muito sensível, né? Então, qualquer mudança que o paciente sofre, às vezes de um dia para o outro, a gente já consegue ver uma mudança no gráfico e no ângulo de fase também, tá? Então, por isso que é interessante, ela é muito sensível. Às vezes a gente ainda não detectou essa alteração clínica, né, por meio da antropometria, ou mesmo clinicamente mesmo da questão de saúde, mas essa ferramenta já consegue fornecer para a gente, por ela ter muita essa sensibilidade. A gente, no hospital que eu trabalhei, a gente usava muito com os pacientes nefropatas, era bem interessante, porque a gente fazia a BIVA antes dele fazer hemodiálise e depois da hemodiálise, para comparar se ela tinha sido efetiva, como que tinha sido. Então, até o próprio pessoal da equipe médica procurava muita gente para fazer a BIVA
porque às vezes eles modificavam alguma coisa na hemodiálise, e queriam ver se tinha sido mais eficiente ou menos eficiente. Então, era bem interessante, assim, ver os resultados, dava bastante certo, tá? E paciente crítico também, paciente que está em tratamento oncológico, super dá para ser utilizada, tá bom? Então, é isso, gente, é dessa forma aqui que a gente obtém os dados, né? Só os valores de resistência, reactância e a altura do paciente para fazer a pontinha, certo? Tamires, foi ótima a aula, obrigada mais uma vez, tá? Agora a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tiver, pode levantar a mão, pode abrir o áudio. Ver se no chat tem alguma coisa, por enquanto não. Oi, Alguma gente, pergunta? Oi, Mãe. tudo bem? tudo jóia, Mayara? Primeiro eu queria agradecer pela aula, viu, Tamires? Foi muito enriquecedora. Acho que já não é nenhum segredo para a equipe toda aí que eu sou uma grande fã de bioimpedância. E utilizo bastante com os pacientes lá do transplante. E a gente recentemente mudou o nosso relatório para que ele venha trazendo essa informação da análise vetorial. E porque a gente sabe que, né, tem surgido grandes estudos sobre isso, mas ainda é pouco trabalhado, né? Mas acho que é uma oportunidade da gente, né, aprofundar nisso, então por isso que a gente resolveu dar espaço aí para trazer essa informação e ir atrás, né, de coisas novas. E a minha pergunta para você dentro do gráfico da análise, a gente consegue observar, então, basicamente, a questão muscular e de água, é isso? De hidratação ou desidratação? Tem alguma outra análise que a gente consegue fazer ou são só esses, só não, né? Esses dois fundamentais para o trabalho? Isso. A hidratação, né? Então, o estado de hidratação do indivíduo e os tecidos em geral, né? Então, ele não diferencia tanto a massa muscular da gordura também, entendeu? Então, o paciente está emagrecido ou não, né? É, então, sim, por meio da BIVA, sim. Aí tem o ângulo de fase, que é o valorzinho que a gente consegue gerar também, que é super simples o cálculo e às vezes a própria bioimpedância já dá, um valor, e que é um preditor de diversas, aí está associado à sarcopenia e também à piora clínica do paciente, né? Então, se o ângulo de fase diminui, não é um bom sinal, né? Vamos dizer assim. Aí, eu acho que é interessante a gente sempre estar acompanhando esse paciente com outros dados que a gente tiver. Então, os exames bioquímicos também, a própria clínica, né, o estado geral do paciente, para a gente ver o que faz sentido. Ah, bacana. Muito obrigada, viu? Né? Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho, Bi. Tá me É a ouvindo? Rose? A Não, é Camila. Camila. Uhum. Na verdade, eu vou aproveitar a Tamires, já que ela falou essa questão de que ela estava usando com os pacientes renais, e a gente tem, quando até teve a nossa aula da bioimpedância aqui, eles falaram que, assim, pós-diálise, eles acham que pode ser a qualquer momento, mas tem algumas referências que a gente pede para esperar um tempo pós-diálise, 30 minutos, para questão de estabilidade dos componentes. Vocês faziam algum protocolo, assim, tipo, antes de entrar e algum tempo depois? E vocês tinham algum critério para dizer que essa diálise foi efetiva, tipo, uma diferença de interna, água externa, alguma coisa que vocês usavam como parâmetro? E Tá. obrigada, viu? A aula foi maravilhosa. Ah, que bom. Obrigada, viu? Não, a gente não tinha um parâmetro. Como eu falei, a gente sempre acompanhava o paciente de forma seriada, sabe? Então, a gente não tinha muito uma referência, assim. A gente acabava acompanhando o próprio paciente com os exames que a gente ia fazendo, né? Com as avaliações que a gente ia fazendo. A gente esperava, assim, um tempo, às vezes até mais do que meia hora, assim, mas a gente fazia no mesmo dia, né? Então, geralmente, o paciente fazia hemodiálise, tipo, na quarta-feira, de manhã. Então, geralmente, a gente fazia na terça à tarde e fazia no outro dia, na quarta à tarde, no mesmo horário, entendeu? Então, no dia antes dele fazer hemodiálise e no dia seguinte
no período da tarde, né? Ele fazia hemodiálise de manhã, a gente fazia à tarde. E aí a gente Ah, já sim. conseguia ver essa diferença. Não, entendi. Ah, facilitaria muito, porque aqui pra gente tentar fazer antes seria um protocolo muito matinal mesmo, porque tem uns que entram na máquina 7, 7h30, então a gente teria que sair correndo 6 da manhã. Mas E, entendi, se você tentavam fazer no mesmo horário, um dia antes dele fazer e depois e ele fazer, então. É, porque eu acho que, eu não sei, né? Tem essas questões dessa divergência na literatura, né? De esperar, não esperar. Mas aí é só pra saber se vocês seguem algum protocolo. Obrigada, viu? imagina. Eu acredito, assim, como eu falei, né? Já faz uns 3 anos que eu saí desse hospital, né? Onde eu usava bastante. Então, eu acredito que saiu também bastante coisa nova nessa parte de neto, né? Que vale a pena, né? Vocês irem usando e até testando também, né? Então, às vezes, fazer o exame no intervalo menor, no intervalo maior, e avaliando, né? O que que funciona melhor, o que que faz mais sentido. E às vezes, assim, também padronizar, sempre fazer da mesma forma para ter esse acompanhamento, Perfeito, obrigada. né? Mais alguma pergunta, gente? Eu vou aproveitar, Bom dia, eu vou perguntar também. Peraí. Quem é agora? Cláudia. Estão me ouvindo? Ah, Cláudia, então vou deixar a Cláudia perguntar primeiro. Tudo bem, Tamires? Parabéns pela aula, achei muito esclarecedora. E aí me fica uma dúvida, assim, quando a gente vai evidenciar esse resultado pela Viva, o que que seria de repente mais relevante, assim, colocar a informação do quadrante, aonde ele foi pontuado, o percentil aonde ele ficou classificado, até para depois, quando a gente repetir, de repente fazer um comparativo entre essas duas informações? Sim. Como a gente fazia, né? Então, acho que basicamente é a distância que ele tá, o quadrante, com certeza, né? Então, se ele tá aqui ou tá aqui, né? E a distância que ele está do centro, né? Então, quanto mais distante, maior é a alteração, né? E aí vai depender do sentido para onde essa bolinha está andando, né? Então, se ela andou mais para baixo, quer dizer, esse paciente está retendo mais água agora, né? Se andou mais para a direita, então está perdendo mais massa. Então, é basicamente isso, né? Mas o quadrante, né, é importante para a gente saber em que situação ele se encontra e a distância, né? O distanciamento do centro, da elipse, tá? Lá, como que a gente fazia para registrar? A gente colocava a imagem mesmo, a gente tinha o prontuário eletrônico já, então a gente copiava assim, a imagenzinha e colocava no prontuário eletrônico. A gente conseguia fazer isso para visualizar mesmo, né? Para ficar registrado, né? A avaliação do paciente, né? Mas é isso, acho que tem a questão dos percentis, né? Que são esses elipses, né? Mas o paciente, quando ele está com algum nível de interação, geralmente ele está aqui fora, né? Fora até da última elipse, da elipse maior, ali que seria 95% de tolerância, né? Então, não tem muito como a gente pontuar, né? Talvez o que dá para fazer é para anotar esse valorzinho aqui, né? Que é o score da resistência e da reactância, tá vendo? Então, quanto mais longe do zero, mais longe do centro ele se encontra, tá vendo? Então, vamos só para a gente ver, ó, se a gente voltar aqui para o 60, né? Esse valorzinho do Z-score vai aumentar, tá vendo? Então, ele estava -2, ele foi para -0,7. Então, quer dizer, ele se aproximou ali do centro, né? Então, acho que essa pode ser uma forma de avaliar, né, com dados, assim, e registrar Ótimo, essa evolução. perfeito. Muito obrigada, viu? Parabéns. Imagina. Obrigada.
A gente tem mais alguns minutinhos. Eu queria só aproveitar e perguntar também, em relação à pediatria, né? Se tem algum limite de idade para usar, né? Porque na literatura a gente vai ter bastante coisa escassa na área de pediatria, até valores de referência, de ângulo de fase, né? A gente tem até essa dificuldade de usar aqui, que a gente está pensando em ampliar, né, para a pediatria também. Se você tem algum conhecimento, assim, se tem algum limite, ou se você tem alguma referência também de ângulos de fase. Não. Olha, a gente usava, nossa, eu creio que a gente usava em todos os pacientes, assim, eu acho que a gente, até mesmo em bebês, assim, há menos de um ano, a gente usava assim. Sobre a referência do ângulo de fase, eu não vou saber te falar. A gente usava uma referência que era assim, é, acho que para crianças menores de 5 anos, era, a gente usava o limite de 4,5, se eu não me engano. Abaixo disso, a gente considerava que o ângulo de fase já estava apresentando, já estava reduzido, assim. E Uhum. acima de 5 anos, se eu não me engano, acho que era 5,7. Mas eu vou resgatar essa informação direitinho, eu posso te mandar. E aí você compartilha Ótimo. também com o pessoal, né? Nossa. Então, essa referência do ângulo de fase, se eu não me engano, foi um estudo lá de Ribeirão, inclusive, de uma pesquisadora que era a Vicky Peleg, Uhum. que é nutricionista também, e ela fez a pós-graduação dela com a Biva, né? E então a gente usava a referência dela, né, para pediatria. Mas acredito que hoje a gente tenha ainda mais referências disponíveis, né? Mas Tá é ótimo. isso, fica em torno de 4. A gente via isso, que as crianças menores eram um pouquinho mais baixo o número de fase do que as crianças acima de 5 anos, né? Mas a gente usava sim. Então, tá bom. Obrigada, viu, Thaís, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Foi um prazer te ter aqui, Eu tá bom? adorei também. Agradeço o Obrigada. convite, me sinto muito, muito honrada, viu? É, E muito bom a gente poder trocar experiência, né? Sempre estou à disposição aí, se quem quiser também, né? Trocar alguma outra coisa, estou disponível, tá bom? tá bom, muito obrigada, viu? A aula foi excelente. Um Obrigada. beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.